Bem, pessoal, vou mostrar agora como se configura uma camada 3, múltiplos fluxos, caracterizando o QoS e utilizando o SunComplete. SunComplete é uma ferramenta de automatização de teste baseada na Y1564. Ela pode ser encontrada, uma vez que eu coloco aqui em porta 1, múltiplos fluxos em camada 3, né, ele vai ter uma opção que chama SunComplete, que é onde eu vou selecionar. Ao abrir o SunComplete, ele vai me dar essas opções, que é o enlace, se ele é simétrico, se ele é assimétrico, se ele é unidirecional e se as medições é down e upstream. Quando eu coloco simétrico, significa que eu vou medir a simetria utilizando loopback, né? Ou seja, eu vou utilizar loopback na simetria. Já quando eu coloco ele como assimétrico, apesar de muitas vezes utilizar o mesmo throughput, tanto de ida quanto de volta, ele me abre a opção de utilizar o round trip delay, que é o tempo de ida e de volta, ou então o atraso em um só sentido, que é o chamado one-way delay. Então eu poderia trabalhar aqui com one-way delay. No entanto, para trabalhar com one-way delay é necessário estar sincronizado ao GPS. Então, como eu não tenho GPS nesse momento, eu vou trabalhar com o RTD, que é o atraso de viagem, de ida e de volta. Então eu vou no seguinte. Próximo passo que eu tenho é configurar o IP, que no meu caso eu tenho aqui como 192, 16842, e o meu destino é o 10.2. Eles estão em redes separadas. Né? Se eu estiver usando VLAN, eu coloco que sim. Como não estou, vou para o próximo. E aqui eu me conecto à unidade. Né? Então, uma vez que eu conectei, né, eu vou colocar como conectar. Ele já se conectou. E aí ele vai mostrar que está up, que está ligado o autonegociação, porque nós desligamos, e que os equipamentos estão conectados e as versões de cada uma das unidades. O próximo passo eu criei os fluxos. Então eu criei cada um os fluxos. Eu posso nomear esses fluxos. Então vou nomear aqui como AF41, né? Vou nomear o segundo fluxo como AF21, que são as minhas classes de serviço, simplesmente para eu caracterizar. O AF31 e o EF, Expected Forward. E cada um deles eu posso configurar o tamanho do pacote que eu quero trabalhar. Então eu posso aqui, no meu caso, colocar, por exemplo, 1518, 1518 em tudo, e vamos supor que eu queira trabalhar com o primeiro fluxo em voz. Então eu posso vir aqui, definido por usuário, e digitar o valor que eu quero, por exemplo, 446, que eu estaria trabalhando com o valor, isso em pacote, somado mais 18, com o valor de 164 bytes. Então, eu estou aqui trabalhando com os tamanhos de pacote. Vou voltar e vou para o seguinte. Onde o seguinte, eu estou dizendo que eu estou comunicando com a unidade remota que tem esse IP, esse aqui é o meu IP da outra unidade, então eles têm que estar cruzados, 4.1 com 4.2 com 4.2, 10.2 com 10.2. No próximo, se eu quiser trabalhar com diferentes DSCPs, eu posso dizer que sim. Então, para cada um dos fluxos, eu determinei aqui o DSCP. Então, eu venho aqui DSCP, AF21, AF de acordo com o nome que eu tinha colocado do meu fluxo. Aquele nome é simplesmente um nome fictício. Aqui realmente que eu vou colocar o QoS. No próximo, eu vou estabelecer a taxa que eu quero transmitir. Então, no meu sistema, no meu circuito desse que eu tenho com 2 roteadores, a minha taxa máxima é 4 mega. Então, para cada fluxo, eu gerei 1 mega. Então, para cada fluxo eu tenho 1 mega. Eu desabilito esse ER e desabilito o policy, ou seja, simplesmente estou gerando um CIR de 4 mega. Não vou utilizar a parte de ruptura, né, de burst,
E aqui são os limiares de cada teste. Então, eu poderia ter aqui, cada um, o limiar de cada teste, de acordo com a solicitação do cliente. Então, por exemplo, aqui eu quero que todos tenham uma perda de quadro de 0,05, de 5%. Ou que todos tenham um atraso, um delay de 50 mili, ou que todos tenham um jitter de 10 milissegundos. Feito isso, eu venho para os testes da configuração de tempo. Então, esse primeiro aqui a gente não vai utilizar, a gente simplesmente vai utilizar o desempenho de serviço, no qual a gente pode estipular o tempo que eu quero. Então, eu vou colocar 1 minuto, porque é simplesmente para a gente fazer um teste, né? Vou pular a parte de salvar o arquivo e, a partir daí, eu vou executar o teste. Então, eu posso selecionar o que eu quero, por exemplo, não quero testar o EF, eu posso selecionar, automaticamente ele vai somar somente as bandas que estão selecionadas. E vou desativar esse serviço, que esse eu não testo simplesmente esse que simula todos os fluxos juntos ao mesmo tempo. Posso para o próximo, eu inicio o teste, que ele vai fazer uma verificação da minha conectividade. Então, eu já fiz esse teste, disse que passou. E, a partir daí, eu vou realizar o teste. Então, o primeiro ponto que eu tenho que é interromper em caso de falha e iniciar. Por que o interromper em caso de falha? Porque, às vezes, dentro do teste, eu acabo tendo que fazer uma medição de QoS. O que é a função do QoS? A função do QoS é você gerar esses fluxos e ele dar uma prioridade maior para aqueles fluxos que têm a sua maior prioridade. Então, vamos supor que eu estou gerando 5 mega num Elastic de 4. Então, o que acontece? Se ele tem um QoS correto, ele tem que limitar isso em 4 e distribuir corretamente para os mais prioritários e o menos prioritário ter menos banda. No meu instrumental, eu estou gerando 4 e estou gerando 5 e estou recebendo 4. Então, na visão do instrumental, o teste falhou, porque o que eu transmiti que é 5, recebi 4. No entanto, no sistema, no QoS, ele está funcionando corretamente. Por quê? Porque ele está limitando a banda. Né? E, além disso, muitas vezes está priorizando a banda. Então, por isso que a gente tira esse interromper em caso de falha. Porque se tiver a falha, ele acaba parando o teste numa coisa que, em real, é verdadeira. Então, aqui ele deu um resultado onde teve alguns lugares com perda de falha. Então, como vocês podem ver, no lado de up, ou seja, da porta 1 para a porta 2, eu consegui gerar sem ter perda de quadro, né? Eu gerei o throughput, eu posso ver na revisão geral, eu gerei o throughput de 1 mega, em cada um transmiti 1 mega. Além disso, não tive atrasos, o atraso, a média foi de 1 milissegundos, aqui o delay foi de 0,8, o jitter, né, foi de 0,08 mili. No entanto, na volta, eu tive algumas perdas de pacote, que ultrapassaram o meu limiar, que era de, se eu for aqui em perdas de pacote, era de 0,05. Ele bateu 0,07. Então, nesse caso, ele reprovou, né? Por quê? Porque o limiar do atraso, da perda de pacote, teve alto. No entanto, o atraso eu não tive, né? Porque como eu medi round trip delay, ou seja, eu não estou usando o GPS, então eu medi o tempo de ida e volta, bateu normal. E o jitter meu também praticamente não tive problema, porque eu acabei colocando um jitter de 10 milissegundos e estou batendo num jitter médio de 0,07. Fiz esse teste, vou para o seguinte, onde eu posso criar o relatório. Então, uma vez que eu posso colocar o nome do técnico, local, área de serviço, seleciono o logo e posso criar o relatório, salvando esse relatório e, ao mesmo tempo, exibindo o resultado. Tá joia? Então, seria basicamente essa
os testes.